Eu juro que se eu soubesse que aquela pessoa estaria atrás daquelas portas de vidro, eu nunca teria colocado os pés naquele prédio. Eu estava ali por causa de um plano pensado, algo que eu vinha desenhando há anos para comprar aquela empresa e provar meu valor para o mundo. Mas o destino decidiu rir da minha cara. Quando eu entrei no saguão, segurando aquela bandeja e vestindo-se o uniforme de ajudante que eu usei para observar tudo de perto, meu coração simplesmente parou. Lá estava ela. A mesma mulher que, quando eu era apenas um garoto, acabou com a minha confiança com uma única risada no pátio da escola. Eu senti um nó na garganta que quase me impediu de respirar. Ver aquela mulher ali, mandando em todo mundo com o mesmo olhar de quem se acha melhor que os outros, fez cada ferida antiga abrir de novo com força total. Ela não me reconheceu. Para ela, eu era só o rapaz do café, alguém invisível, alguém que não merece nenhum olhar de verdade. Mas o que ela não sabe é que eu não sou apenas um funcionário qualquer. Eu sou o homem que está prestes a tirar o chão dela de uma vez por todas. Só que, vendo aquela mulher ali, tão perto que eu podia sentir o perfume que me perseguia nos meus piores sonhos, eu percebi que essa vingança ia custar muito mais caro para a minha cabeça do que eu imaginei. Eu estou vivendo um teatro perigoso, servindo quem eu mais odeio, enquanto espero o momento de mostrar que o jogo não só virou, como eu agora sou o dono de tudo. E sendo sincero com vocês, eu não sei se vou ter estômago para aguentar esse encontro todo santo dia até a hora final. Ela não me reconheceu logo de cara. Ou, se reconheceu, soube esconder muito bem qualquer sinal de que sabia quem eu era. Eu estava a menos de 2 metros de distância, equilibrando uma bandeja de café, enquanto ela olhava direto para o meu rosto. Não era um olhar para um estranho qualquer, mas aquela olhada rápida, de cima a baixo, que eu conheceria em qualquer lugar do mundo. O vapor quente da bebida subia entre nós dois, formando uma névoa fina que deixava o rosto dela um pouco embaçado, quase como um sonho antigo. Meu nome é Gabriel, tenho 34 anos, e naquele momento, vestido com um uniforme simples e o crachá de funcionário por fora da roupa, eu encarava Helena, a moça que deixou marcas difíceis na minha memória de escola. Eu sentia o peso do metal frio da bandeja contra a ponta dos meus dedos, o que criava um contraste real com a leveza da caneta que, pouco antes, eu tinha usado para assinar os papéis de compra daquelas partes valiosas da empresa. Minha presença ali naquele saguão, com roupa de trabalho, era a parte final de um plano que eu vinha montando com paciência há uns 2 anos. Cada passo que eu dava pelo piso era calculado para eu passar batido, um jeito de ser invisível que aprendi na rua ainda muito novo. Enquanto ela achava que a empresa da família passava apenas por uma fase ruim que logo ia se resolver, eu já tinha garantido o controle de mais da metade de todo o negócio, por meio de investidores que agiam no meu nome. Eu precisava observar, sem que ninguém soubesse quem eu era, se Helena era apenas mais uma peça ali. Eu guardava na memória cada canto daquele prédio, desde o toque gelado da entrada até o barulho dos elevadores, coisas que agora faziam parte dos bens que eu conquistei. O brilho das luzes no teto refletia no chão limpo, criando um ambiente frio que parecia combinar perfeitamente com o jeito dela de ser. Eu contei cada passo dela até a mesa, medindo em silêncio a distância entre o que vivemos no passado e o que tínhamos agora. Era a mesma Helena que riu de mim no pátio da escola, no dia em que tomei coragem para chamá-la para a festa. A mesma jovem que fez questão de contar para todo mundo que eu tinha sonhos grandes demais para um garoto sem dinheiro. E agora, lá estava ela, sentada sozinha em uma mesa de vidro bem limpa, cercada por prédios altos, mantendo aquela postura de quem não se preocupa com nada e já nasceu acostumada a ser servida por todos. O barulho do salto dela batendo no chão era como uma batida, marcando o tempo da minha paciência. O ar ao nosso redor parecia carregado, como se qualquer movimento errado pudesse assustar todo aquele andar. Vi um homem vestindo um terno cinza se aproximar e falar algo bem baixo no ouvido dela. Notei que ela apertou a mão com tanta força que os dedos ficaram brancos, e percebi que eu não era o único ali carregando segredos ou dívidas. Eu sabia perfeitamente que o sujeito de terno cinza era o Sr. Barros, o advogado responsável pelos assuntos da família Albuquerque. O rosto dela mostrava que os problemas de dinheiro eram muito mais sérios do que o que saía nos jornais. Barros tinha a fama de ser muito seco nas reuniões, e vê-lo falando tão baixo mostrava que a situação era delicada. O advogado estava avisando que um comprador desconhecido tinha cortado o crédito da família, e esse comprador, na verdade, era eu mesmo. Cada palavra dita parecia pesar nos ombros dela, e eu senti um pouco de vitória com uma pontada de um sentimento que eu preferia não aceitar. A dúvida passou pelo rosto dela como uma nuvem em dia de sol forte, revelando um rastro de fraqueza naquele rosto de boneca. Respirei fundo, sentindo o cheiro do escritório,
uma mistura de papel novo, café e a aflição silenciosa que ela tentava esconder. Percebi que ela evitava olhar para o Sr. Barros enquanto ele explicava a situação, mantendo o pescoço rígido, um sinal de que aquela notícia era um golpe duro no seu mundo de luxo. Naquele exato instante, um dos garçons deixou uma colher cair no chão e o barulho se espalhou, fazendo Helena levar um susto, o que provava que os nervos dela estavam ruins. Lembro que, nos tempos de escola, nada parecia abalá-la. Ela agia como se mandasse até no rumo do vento. E ver aquela falha agora me mostrava que o tempo também tinha tirado algumas certezas dela. Vê-la tão vulnerável era algo novo para mim. Algo que eu nunca tive o prazer, ou a dor, de ver. Fiquei ali parado, como se fizesse parte dos móveis, apenas esperando o momento em que o silêncio ia ficar insuportável para ela. Ela pediu o café sem nem tirar os olhos do celular, mas, naquele momento, senti que ela olhou rápido da tela para o meu crachá. A voz dela continuava com o tom de quem manda, um jeito que anos atrás me fazia querer sumir. Só que agora, eu não era aquele mesmo garoto. Eu estava ali por uma razão que ela nem imaginava. Ela tinha o mesmo cabelo loiro, todo arrumado nos ombros, como se cada fio soubesse onde ficar. O perfume era o mesmo que eu lembrava das aulas de inglês, só que agora mais caro. Mesmo com toda a raiva guardada, meu coração ainda dava um pulo sem eu querer ao ver o jeito como ela prendia o cabelo atrás da orelha. Um desenho que fiz muitas vezes nos cantos dos meus cadernos de matemática. Notei que o relógio dela marcava o tempo sem parar, enquanto eu ficava entre o que passou e o presente. Houve um dia em que eu estava tão distraído desenhando o rosto dela, que acabei escrevendo o nome dela no lugar da conta certa. O professor leu em voz alta, e a sala inteira achou que eu tinha inventado um novo jeito de gostar de alguém. Lembro que, no final daquela aula, ela passou por mim e falou baixo que o desenho não estava tão ruim. E aquele elogio pequeno foi o bastante para me deixar feliz por semanas, mesmo sabendo que ela devia estar só brincando. Eu tinha guardado aquele caderno em uma caixa velha em cima da casa, junto com a esperança de que um dia eu ia entender por que aquilo mexia tanto comigo. A marca daquela lembrança ainda doía como um corte. Eu me lembrava de como as páginas daquele caderno estavam gastas nas pontas, de tanto que eu mexia, só para ver de novo aquele traço que eu achava ser a beleza pura. Aquele caderno era o único lugar onde eu me sentia seguro para ser eu mesmo, longe do jeito que Helena me olhava. Eu chegava a passar os dedos por cima do desenho, sentindo o papel, imaginando se algum dia aquela imagem ia ganhar vida e falar comigo de verdade. De noite, eu usava uma lanterninha para não acordar minha mãe, e ficava retocando o brilho dos olhos dela no papel, como se eu pudesse dar luz ao que ela sentia. Cada traço era uma tentativa de alcançar alguém que não me via. Um jeito de tornar real o que era apenas um sonho de longe. O cheiro de papel antigo ainda trazia aquela vontade de ser notado por alguém que só olhava para o próprio espelho. Fechei os olhos por um segundo ali no saguão, sentindo a mesma luz da lanterna guiando meus planos de agora. Quando estiquei a mão para entregar o copo, notei que meus dedos estavam tremendo. Não era medo como antes, mas uma força difícil de explicar. Lembrei do meu pai, que chegava das viagens de caminhão com os olhos vermelhos de sono, mas sempre trazia um livro usado que achava em alguma banquinha de beira de estrada. Ele não tinha estudo, mas tinha uma honra que Helena nunca ia entender. Uma vez, quando reclamei que os outros riam da minha roupa, ele se ajoelhou na minha frente e disse: Gabriel, o que você veste estraga e vai para o lixo, mas o que você aprende, ninguém consegue tirar de você. Seja maior que a risada deles. Aquelas palavras eram o meu escudo enquanto eu entregava aquela bebida. Eu sentia a roupa de trabalho contra minha pele, lembrando que por baixo daquele pano barato tinha um terno muito caro esperando a sua vez. Naquele momento, lembrei de uma manhã de domingo em que ele me ensinou a dar um nó de gravata usando só um barbante, dizendo que o valor de um homem começa no jeito que ele se mostra para o mundo, mesmo quando o mundo não dá nada para ele. Aquela foi a última vez que vi ele sorrir antes de um acidente na estrada tirar ele de perto, deixando só aquele barbante e a promessa de que eu ia vencer por nós dois. Lembro que, antes de cada prova difícil, ele fazia um sinal de positivo com o dedo sujo de graxa pela janela do caminhão, um jeito nosso de dizer que ele acreditava em mim mais do que qualquer pessoa naquele prédio de rico. Eu sentia que aquele barbante no meu bolso era uma segurança que me impedia de cair na tristeza que eu sentia ao olhar para ela. A voz dele vinha na minha mente, abafando o barulho das máquinas de café e a falação dos chefes. O jeito de ele respirar quando descansava era o que guiava minha vontade de crescer. Eu ainda guardava no bolso aquele pedaço de barbante, já sem cor pelo tempo,
sentindo que o toque dele me ligava direto ao esforço que meu pai fez para eu estar ali. Lembrei da noite em que ele foi embora. O céu estava escuro e ele me deu um beijo na testa, dizendo que voltava com um presente. O presente foi a lição de que o valor de um homem está no que ele deixa no coração dos outros, e não no que ele tem no bolso. Toquei o pano do meu bolso, vendo que o barbante ainda estava lá. Uma herança que valia mais que qualquer empresa da família Albuquerque. Naqueles dias difíceis, eu também cuidava de um passarinho com a asa quebrada que achei no jardim. Dar comida para ele todo dia era o que me ensinava que, por mais machucado que você esteja, sempre tem força para ficar bem e tentar voar de novo. Lembro que, no dia em que o passarinho finalmente voou, chorei escondido atrás da oficina, sentindo que uma parte de mim também queria fugir daquela cidade que só queria me ver por baixo. Anos depois, descobri que o passarinho foi pego pelo gato do vizinho assim que passou o muro, o que me ensinou que ser livre é muito bom, mas o mundo está sempre pronto para te pegar se você não souber se defender. Aquela maldade da natureza me preparou para a maldade dos negócios, onde eu aprendi a ser o gato em vez de ser o passarinho. Foi por causa desse passarinho que eu decidi estudar sobre dinheiro. Eu queria criar coisas que abrissem caminhos por dentro, onde a riqueza não fosse uma prisão. Meu pai sempre dizia que a inteligência era a única ferramenta que nunca perdia o fio, e eu usei cada livro que ele me deu para deixar minha mente afiada contra o orgulho dos outros. Sempre que eu sentia que ia desanimar na frente da Helena, eu tocava o barbante no bolso, e lembrava que a minha força vinha de lugares que ela nem imaginava. Eu lembro de uma vez em que o caminhão dele quebrou perto de casa, e ele passou a noite inteira mexendo no motor embaixo de uma luz fraca, só para não perder o dia de serviço. Aquela imagem de não desistir era o que eu usava agora para aguentar o olhar frio dela. Eu sentia o cheiro do óleo nas roupas dele como se fosse um perfume de coragem que eu herdei para encarar aquele momento. Eu sabia que a minha resistência era o que ele deixou para mim. As mãos dele, grossas de trabalho e fortes, pareciam guiar as minhas enquanto eu segurava aquela bandeja de prata. O tempo parecia parar, enquanto eu esperava para ver o que ela ia fazer. Ela pegou o café sem nem falar obrigado, como se aquilo fosse tão comum quanto mexer no celular. O crachá no meu peito dizia, Gabriel Viana, mas ela nem parou para ler. Era como se eu não existisse. Mais uma pessoa qualquer entre tantos que trabalhavam ali na entrada. Eu fingia arrumar a bandeja só para poder olhar para ela por mais um pouco. O jeito de sentar, as unhas bem feitas, a roupa chique. Era impossível não lembrar o quanto ela parecia difícil de alcançar quando a gente era jovem. Naquela época, eu não tinha carro, usava roupas usadas e estudava escondido para tentar uma ajuda de custo. Ela tinha tudo e ainda fazia questão de me lembrar disso. Eu contei as batidas do meu coração. 1, 2, 3, todas para a memória daquele silêncio que eu tive que engolir. Eu lembrava de uma vez em que ela passou por mim com as amigas e jogou uma moeda no meu lanche, dizendo para eu comprar algo melhor, enquanto todas iam embora rindo da minha cara de choque. Naquela noite, eu não jantei. Guardei a moeda em uma caixinha de metal, não como dinheiro, mas como um prego que eu batia na minha vontade de nunca mais ser humilhado daquele jeito. Mas naquela mesma caixa, embaixo da moeda, tinha uma pétala seca de uma flor que ela deixou cair no pátio. Um segredo que eu guardava como prova de que, mesmo assim, eu ainda via beleza nela. O som da moeda batendo no fundo da caixa ainda fazia barulho nos meus ouvidos, sempre que eu entrava em uma reunião de negócios. Ricardo, que já trabalhava ali perto, uma vez me viu olhando para a Helena e perguntou se eu tinha visto um fantasma, ou se só tinha esquecido como se respira na frente de gente bonita. Eu respondi que era só o efeito do café, mas ele nunca acreditou. Ricardo era meu único contato de verdade dentro do prédio. O homem que me ajudou a entender quem estava do lado da Helena e quem era pisado por ela para subir. Ele conhecia a minha história e me dava o apoio para o meu plano de compra não ter erro. Ele era a testemunha quieta da minha mudança. O olhar de Ricardo era o meu equilíbrio no meio da mentira que eu vivia ali. A verdade é que aquela moeda foi o que me fez passar a noite acordado, olhando para o teto e prometendo para as estrelas que eu nunca mais deixaria ninguém dizer quanto eu valia. O engraçado é que, com as coisas ficando caras, aquela moeda hoje não compra nem o guardanapo que ela usou para tirar o veneno da boca. Mesmo assim, enquanto eu olhava para ela, percebi que o brilho nos olhos dela, aquele que me tirava o sono, ainda estava lá, escondido atrás de camadas de frieza e maquiagem cara. Mas embaixo daquele brilho tinha algo afiado, como uma lâmina esperando a hora certa de cortar. E mesmo assim, tinha também um fogo que eu queria apagar e acender ao mesmo tempo. Um incêndio que eu carregava no peito desde novo e que agora ameaçava queimar todo o meu disfarce. Eu olhei para o lado, para a janela, onde o sol sumia,
e deixava o céu de um laranja forte, combinando com o que eu sentia. De repente, um grito vindo do andar de cima quebrou o silêncio do lugar, e eu vi Helena ficar branca enquanto pegava a bolsa e corria para as escadas, me deixando parado com a bandeja vazia e a sensação de que algo estava muito errado. Aquele grito veio da ajudante dela, Marina, que tinha acabado de descobrir que as contas da firma estavam com um buraco enorme, um segredo que eu já sabia porque tinha investigado antes. A bagunça começou a se espalhar como tinta em água limpa, estragando a perfeição daquela tarde. Eu vi o susto dela com a calma de quem já sabe como a história termina. Eu tinha passado meses olhando os dados daquela firma antes de entrar no prédio. O grito de Marina era só a certeza de que tudo estava caindo. Eu vi Marina descer as escadas logo depois, quase caindo enquanto tentava explicar o que viu. E a Helena nem parou para ajudar. Enquanto ela corria, o barulho dos sapatos no chão parecia o barulho de um relógio avisando que o tempo estava acabando. Eu vi um papel cair da bolsa dela na correria. Era um desenho antigo, já meio sumido, que parecia muito com os que eu fazia nos meus cadernos. E meu coração parou por um segundo. Será que ela guardava algo de mim? Ou era só um pedaço de um tempo que ela queria apagar? A dúvida queimou no meu peito como uma brasa esquecida. Eu me abaixei devagar, pegando o papel, sentindo o papel velho nos meus dedos. Na mesa do lado, 2 homens falavam de negócios, mas eu só olhava para ela. No reflexo do vidro atrás dela, eu vi o meu rosto, mais velho, com barba, mas ainda sentindo o peso de quem já foi maltratado por gente como ela. Eu conseguia ver o reflexo daquele garoto que chorava no banheiro para ninguém ver, limpando a roupa suja de suco que alguém jogou. Quando ela olhou para cima para procurar alguém, nossos olhos se encontraram de novo. Dessa vez, ela segurou o olhar por mais tempo, como se estivesse tentando lembrar de algo, antes de piscar e voltar para o telefone. Nenhum sinal de que sabia quem eu era. Nenhum. Você não é o menino da escola? E aquilo me deu uma sensação estranha de estar livre e com o poder ao mesmo tempo. Eu senti que o tempo estava se juntando, misturando o ontem e o hoje em um só fôlego. Eu senti que, no fundo, ela desconfiava. Eu sabia que o jeito que eu segurava o olhar era diferente de qualquer outro funcionário. Tinha uma força quieta que não batia com a bandeja que eu carregava. Cada segundo que ela me olhava no reflexo era um segundo onde o meu disfarce parecia pesar muito, mas eu não desviei o olhar. Um pedaço do meu crachá estava torto, e ela franziu a testa por um momento, como se aquela coisinha errada incomodasse mais do que eu ali. Eu arrumei o crachá com calma, sem tirar o olho dela, e vi quando ela engoliu seco, como se estivesse na frente de um mistério que não conseguia entender. A tensão dava para sentir com a mão, uma briga quieta no meio do movimento da entrada. O silêncio entre nós fazia mais barulho que qualquer grito de Marina. Eu contava a minha própria respiração, tentando não ter pressa. Eu tinha 17 anos na primeira vez que Helena resolveu que eu servia para ela se divertir. Era uma tarde de calor na escola, e eu estava perto do meu armário tentando ter coragem para entregar um papel que tinha escrito várias vezes: "Quer ir na festa comigo?" Simples e direto. Eu tinha caprichado na letra, achando que o que eu sentia podia vencer a diferença entre nós. Lembro do corredor cheio e dela vindo na minha direção com 2 amigas. A risada começou antes de eu falar. Quando entreguei o papel, ela leu devagar, olhou para mim e disse: "Você acha mesmo que eu vou ser vista na festa com você?" As amigas riram alto e todo mundo olhou. Eu fiquei parado, com o rosto pegando fogo, tentando guardar o papel antes que mais gente visse. Mas ela tirou da minha mão, amassou e jogou no chão. Aquele papel ficou ali no piso, e para mim, parecia que era o meu coração que estava sendo pisoteado por quem passava. O tempo parou naquele corredor, enquanto o som da risada dela virava o som da minha vida. Eu vi as marcas de sapato cobrirem o meu nome no papel sujo, enquanto eu tentava não chorar na frente de todos, sentindo que a minha honra era tão fina quanto aquela folha. Perto dali, um senhor da limpeza, de cabelo branco, que sempre me dava um pão a mais no café, me olhou com pena, e em silêncio, pegou o papel amassado com a vassoura, para eu não ter que me abaixar na frente dela de novo. Naquela noite, eu sonhei que o papel virava um convite de verdade, e que ela sorria para mim. Um desejo que eu tentava apagar, mas que sempre voltava a queimar. O papel amassado virou a semente de um jardim de espinhos que eu cuidei por anos. Eu sentia o cheiro do chão da escola toda vez que sentia o cheiro de limpeza aqui no prédio. Enquanto eu voltava para casa, achei meu avô sentado no banco da praça, e ele só me deu um abraço apertado, sem perguntar nada, como se soubesse que algumas dores não precisam de palavras. Naquela mesma noite, escrevi um texto comparando os olhos dela com as luzes da cidade vista de cima do morro. Um texto que nunca mostrei para ninguém, mas que tinha o peso de um primeiro amor que não morria. A cada palavra,
Eu sentia que estava cavando um buraco onde eu mesmo ia cair. A diretora da escola apareceu do nada e me deu uma suspensão sem eu ter culpa por fazer bagunça no corredor, enquanto Helena olhava com um sorriso frio que prometia mais problemas para o outro dia. Eu olhava para as estrelas e pedia para o tempo passar mais rápido. Nesse mesmo dia, recebi um bilhetinho na mochila dizendo: "Não desiste, você é melhor que eles." Anos depois, descobri que foi o Bruno, um rapaz tímido da sala do lado, que virou meu único amigo de verdade naqueles anos ruins. Bruno sempre soube que eu podia ser mais do que a piada dos outros, e essa confiança foi o que me fez lutar por cada centavo que ganhei. Bruno era filho do zelador, e nós dois sentíamos que o mundo via a gente como sombra, mas sabíamos que a sombra é a primeira a ver a luz chegar. Eu lembro que Bruno uma vez dividiu o lanche comigo, quando derrubaram o meu, e esse gesto de amigo foi o que me impediu de odiar o mundo todo. Eu ficava feliz com as notas boas do Bruno como se fossem minhas. Uma vez, passamos a tarde toda estudando embaixo de uma árvore, e ele me disse que um dia a gente ia ter as árvores mais altas da cidade. Eu nunca esqueci aquilo. A sombra daquela árvore foi o nosso primeiro lugar de sonhar. O jeito das nossas conversas era o que me deixava bem. Lembro que naquele dia, o sol sumindo deixou o céu cor de fogo, que parecia a nossa vontade de mudar o sistema que nos apertava. Eu e o Bruno passávamos o intervalo sentados na escada dos fundos, dividindo sonhos de como seria mandar naquelas ruas um dia. Às vezes, a gente ficava em silêncio só ouvindo o barulho da cidade lá embaixo, imaginando que um dia, aquele barulho seria o nosso nome. A cidade era um bicho de concreto que a gente queria domar. Eu respirava o ar com cheiro de oficina, sentindo o gosto da vitória que ia chegar. Depois disso, parecia que toda semana, ela dava um jeito de me humilhar. No almoço, alguém sempre esbarrava na minha comida de propósito. Me chamavam de sabichão porque eu ficava na biblioteca, e quando não tinham nada para inventar, só fingiam que eu não estava ali, o que às vezes era pior. Em casa, não era muito bom. Minha mãe trabalhava muito no hospital. O jantar era rápido e a gente não conversava muito sobre a escola. "Foca no estudo, Gabriel." Ela dizia sem saber que era isso que me fazia ser alvo de gente como Helena. O silêncio nas nossas refeições era o cansaço dela. Teve um dia que eu não esqueci. Eu estava saindo da biblioteca com muitos livros quando ouvi atrás de mim: "Cuidado, inteligente, não vai cair." Era a voz dela sendo grossa, como se cada palavra fosse para me machucar. Eu não disse nada, só continuei andando, mas ouvi o barulho das risadas. Enquanto eu andava, sentia o peso dos livros como se fossem pedras. Lembro que naquela noite, minha mãe achou um dos meus livros com a capa rasgada, e passou horas colando com fita, dizendo que as coisas boas precisam de cuidado, enquanto as ruins somem sozinhas. Ela não viu que as minhas mãos tremiam, e que eu estava escondendo um corte no braço feito pelo canto de uma mesa, quando alguém me empurrou enquanto ela olhava. Naquela mesma semana, tentei aparecer com uma jaqueta que meu primo me emprestou, mas as mangas eram tão grandes que eu parecia um bicho tentando voar. A Helena passou e perguntou se eu ia vender livros de porta em porta. Cada risada dela era uma pedra que eu colocava na minha vontade de crescer. A humilhação era o que fazia minha vontade aumentar. Eu aprendi a transformar os xingamentos em força. Lembro da minha mãe costurando minhas roupas velhas com uma luz fraca, com os olhos cansados, mas cheios de fé, e cada ponto que ela dava era um aviso silencioso de que eu não podia desistir. Apesar de tudo, eu sempre guardava um pedaço do lanche para o cachorrinho que ficava no portão da escola. Ver o rabo dele balançando quando eu chegava era o que me fazia sentir importante para alguém. Uma vez, o cachorrinho não apareceu, e eu passei o dia com um nó na garganta, vendo que até as coisas boas eram frágeis ali. Descobri depois que o diretor levou ele embora. Um jeito de dizer que ele não ia voltar mais. Eu senti que o tempo estava tirando tudo o que eu gostava. Mesmo assim, eu sonhava com o dia em que o cheiro de limpeza da minha mãe se misturaria com o perfume dela, em um abraço que eu sabia ser impossível. Minha mãe sempre dizia que a roupa limpa valia mais que a marca, e eu guardava isso até hoje, deixando meu terno cinza perfeito. O terno cinza era uma homenagem silenciosa para a roupa que ela não gostava, mas agora em um jeito que ela não podia ignorar. Eu passava horas limpando meus sapatos, do mesmo jeito que minha mãe limpava os móveis dos outros, com uma vontade que era o meu jeito de reclamar contra a falta de dinheiro. Lembro de uma noite em que ajudei minha mãe a contar as moedas para comprar um caderno novo para mim. Cada moeda na mesa era um som de luta. Eu guardava cada caderno como se fosse um prêmio de uma guerra que ninguém via. Eu enchia as páginas com números e metas, vendo o futuro que eu estava fazendo aos poucos. A letra apressada escondia o desejo de escrever um destino diferente. Eu escrevia com vontade de vencer. No estacionamento,
Meu transporte era uma bicicleta velha. O dela, um carro caro que o pai deu quando ela fez 16 anos. Ela chegava sempre com som alto e um sorriso que não era para mim. Na aula de história, ficamos no mesmo grupo. Tentei sentar perto dela, mas ela puxou a mochila para o lado dizendo que o lugar estava guardado. Achei que seria minha chance de mostrar que eu era esforçado, mas nas reuniões ela ficava mais no celular do que vendo o que eu escrevia. Quando o professor falou bem do trabalho, ela disse para todo mundo ouvir. Ah, eu nem mexi nisso, mas de um jeito ruim, para me marcar como o garoto que se preocupa demais. Eu baixei a cabeça, mas por um segundo vi o olhar dela ficar mais calmo antes que as amigas chegassem, um jeito que parecia quase tristeza. E eu me perguntei se o jeito de vilã que ela usava não era também um escudo. Naquela mesma aula, na luz da tarde, nossas mãos se encostaram por um segundo enquanto pegávamos o mesmo livro. Senti um arrepio que ficou comigo até o final do dia, me fazendo imaginar coisas onde aquele toque não era sem querer. O silêncio que veio depois foi tão pesado que eu ouvia o relógio na parede, marcando cada segundo da minha vergonha. Um dos garotos populares viu e ameaçou me pegar na saída se eu encostasse nela de novo, fazendo a escola parecer um lugar perigoso. Foi o Bruno quem apareceu na hora da briga e fingiu que o zelador estava vindo, ganhando tempo para a gente fugir pelos fundos. Dali em diante, a gente dividia o peso de ser invisível. Bruno e eu fizemos um trato. Nunca deixaríamos o dinheiro dos outros apagar o nosso valor. O trato foi feito com um aperto de mão firme, enquanto olhávamos para a cidade, sonhando com o dia em que a gente ia mandar ali. Lembro que naquele dia, o sol sumindo deixou o céu cor de fogo, que parecia a nossa vontade de mudar o sistema que nos apertava. Eu e o Bruno passávamos o intervalo sentados na escada dos fundos, dividindo sonhos de como seria mandar naquelas ruas um dia. Às vezes, a gente ficava em silêncio só ouvindo o barulho da cidade lá embaixo, imaginando que um dia aquele barulho seria o nosso nome. A cidade era um bicho de concreto que a gente queria domar. Eu respirava o ar com cheiro de oficina, sentindo o gosto da vitória que ia chegar. Em casa, minha mãe via que eu estava triste, mas só falava: coisa de jovem, filho, logo passa. Só que não passava. Cada brincadeira sem graça ia acumulando. No último ano, nas entrevistas para ganhar uma ajuda de custo, Helena apareceu. Eu estava esperando minha vez quando vi ela entrar, com um vestido azul e jeito de quem já tinha ganhado. Eu segurava minha pasta com as mãos suadas, sabendo que aquela ajuda era minha única saída. Ela me olhou de cima a baixo e disse: "Isso é para você também?" Não sabia que davam ajuda para quem não tem nada. Fiquei quieto, e ela deu uma risadinha antes de ir. Eu não ganhei aquela ajuda. Até hoje não sei se foi o nervosismo, ou se o que ela disse me atrapalhou demais. Naquele momento, eu soube que precisava de outro plano. Se o estudo normal me fechava as portas, eu usaria a raiva para aprender. A injustiça virou minha professora. Eu aprendi a esperar. O tempo era meu amigo agora. Lembro de andar de volta para casa embaixo de uma chuva forte, sem guarda-chuva, sentindo que o céu estava chorando por mim enquanto Helena passava no seu carro seco, jogando água da poça em mim sem olhar para trás. Cheguei em casa todo molhado, mas em vez de reclamar, minha mãe me deu um chá quente e disse que o fogo que faz o ferro ficar forte é o mesmo que queima a palha. Eu escolhi ser ferro naquela noite. Quando soube que não passei, minha mãe segurou minhas mãos e disse que as portas fechadas eram o mundo me forçando a fazer meu próprio caminho. Aquelas mãos grossas de tanto trabalho foram o meu único carinho enquanto eu sentia que o mundo todo estava contra mim. Lembro de quando ela ficou doente e não tínhamos dinheiro para o remédio. Eu vendi meus únicos livros de inglês para comprar o que ela precisava, e ela nunca soube por que eu parei de estudar à noite. O médico disse que o remédio era muito bom, mas era caro o suficiente para a gente ficar sem jantar por um mês, e ainda assim ela não parar de tossir. Toda noite, o barulho da tosse dela avisava que o tempo estava correndo, e eu não tinha para onde ir. Aquele chá que minha mãe fazia virou o meu símbolo de força, o gosto da vitória que eu ainda não tinha. Eu prometi para ela, enquanto ela dormia tossindo, que um dia ela ia ter os melhores médicos e que nunca mais ia se preocupar com preço de remédio. Foi com o dinheiro da venda daqueles livros que eu entendi o preço do sucesso. Ele muitas vezes custa o que a gente mais ama. Eu lembro da cara dela quando me viu lendo com luz de vela, e de como ela só passou a mão no meu cabelo. Senti que aquele silêncio dela valia muito mais que promessa de gente rica. A luz da vela era pequena, mas mostrava um futuro que ninguém mais via. O jeito da vela derretendo era o único tempo que eu respeitava. Na festa de formatura, eu nem fui. Fiquei no quarto fingindo que estudava enquanto ouvia a música de longe. Cada batida do som era uma pontada de solidão. No celular, vi as fotos dela ganhando como rainha da festa, com os amigos,
e comemorando. Cada foto parecia dizer que eu nunca ia ser daquele mundo. No ano seguinte, enquanto ela viajava, eu trabalhava na oficina, limpando carros para conseguir pagar a faculdade. Lembro de um dia sujo de graxa, olhei para minhas mãos e me perguntei se o esforço ia valer a pena. Nesse dia, um mecânico antigo chamado Sr. Jorge me viu desanimado e me deu uma ferramenta velha, mas muito forte, dizendo que o aço mais resistente é o que passa pelo fogo mais quente. Eu guardei aquela ferramenta e aquela frase por muitos anos. Uma vez ele me pegou tentando usar um alicate para abrir uma lata de comida e riu, dizendo que se eu usasse a cabeça, eu seria o dono de tudo. Jorge morreu logo depois, mostrando que nem tudo dura para sempre. Nessa época, o Bruno passava lá para me trazer um lanche e dizer que eu ia conseguir. Ele era o único que não me via como um rapaz sujo de óleo. Jorge também me ensinou que uma peça quebrada para a máquina toda, e Helena era a peça que eu precisava consertar. Aquela ferramenta ainda está no meu escritório. Um aviso de que as coisas simples mantêm o sucesso funcionando. Mesmo depois de anos, o cheiro de óleo daquela oficina ainda me traz a certeza de que a beleza está em construir as coisas. Jorge uma vez me deixou manobrar um carro e aquela sensação de poder foi o que me fez querer o mundo. Naquela oficina, comecei a investir cada sobra. Eu não tinha nada a perder, e foi assim que meus primeiros R$ 1.000 viraram 100.000. O jeito da oficina foi o que me fez ser quem eu sou hoje. O som do motor era a música da minha liberdade. Eu ouvia os motores no ritmo da minha subida. Enquanto isso, eu fazia faculdade e trabalhava ao mesmo tempo. Trabalhei no mercado e em lanchonete, tudo para pagar as contas. E mesmo sem querer, eu lembrava dela, do jeito que ela ria de mim, coisas que voltavam na minha cabeça do nada. Anos depois, eu achava que tinha esquecido, mas era só ouvir uma risada ou sentir aquele cheiro para eu lembrar da escola. Eu podia estar atendendo um cliente e do nada lembrava de como era ser humilhado no corredor. Não era sobre ela, era sobre as portas fechadas. Teve noites em que eu dormia no chão da biblioteca porque não tinha dinheiro para o ônibus, abraçado com a mochila para proteger meus livros, sonhando com o dia em que o mundo ia ser melhor. O frio entrava no corpo, e eu sabia que se eu parasse, ninguém ia me ajudar. Cada noite na biblioteca me ensinou a olhar números como se fossem mapas de tesouro. Eu vi que os números não mentem, e que, se eu mandasse neles, as portas iam se abrir. Eu passava o inverno com muita roupa, transformando o frio em vontade de vencer. Lembro de contar as moedas para um café só para ficar num lugar quente por um tempo. O som do café Cainal era a única música naquelas noites. Foi ali que fiz o plano para comprar aquela empresa. Cada gráfico era uma parte da minha proteção. A biblioteca era o meu lugar seguro. O jeito de virar as páginas era o jeito da minha paciência. Ver a Helena, anos depois, tão perto que eu ouvia a unha dela no celular, acordou algo em mim. Eu peguei aquele serviço no prédio sem contar para ninguém que eu já conhecia a dona dali. Eu era só mais um ajudante para um evento. Na verdade, a empresa de limpeza também era minha. Eu precisava de um disfarce para ver o que os papéis não mostravam. Nos primeiros dias, vi que ela tratava todo mundo igual. Falava pouco e não aceitava erro. Mas percebi que comigo ela era pior. Um jeito pessoal. Eu sentia que ela tentava mandar em tudo para preencher o vazio. Um dia fui servir café numa reunião. Quando entrei, ela estava na ponta da mesa mandando em tudo. Parou de falar, olhou para mim e disse: "Ah, finalmente. Achei que ia ficar velha esperando esse café." O pessoal riu. Eu senti meu rosto queimar, porque ela usou o mesmo jeito de antes. Naquele momento, eu não era o dono. Eu era de novo o menino do papel amassado. Depois, enquanto eu limpava as xícaras, ela falou sem olhar para mim: "Se for trabalhar aqui, vai mais rápido. Você é muito devagar para esse serviço." Ela falou com aquele sorriso. Parecia um aviso, mas era para machucar. Eu lembrei da minha primeira vez que ganhei um cargo melhor, quando meu antigo chefe disse que eu via o que ninguém via. Helena continuava achando que eu era pouco, e isso era bom para mim. Um estagiário piscou para mim e disse que se eu colocasse sal no café dela, ele me pagava uma bebida depois. Eu só sorri, sabendo que a surpresa ia ser maior. Eu segurava a bandeja com força, e a vontade de jogar tudo no chão era grande. Mas o desejo de estar perto dela também existia. O jeito de eu estar ali escondido era a minha diversão secreta. Eu era o fantasma mexendo nas coisas. Eu aprendi o tempo do silêncio. Um dos outros chefes me empurrou de propósito, fazendo o café cair e queimar minha mão. A dor era pouca perto da humilhação de ver Helena nem ligar. Marina, a ajudante, viu e me trouxe gelo escondido, mostrando que nem todo mundo ali era ruim. Marina era a única que parecia me ver além do serviço. A queimação na mão era um aviso de que ali, a bondade era difícil de achar. Marina me deu um sorriso rápido antes de voltar ao trabalho, e ali eu soube que não estava sozinho.
Ela sabia que eu não era dali, e isso nos fez amigos sem falar nada. Marina via em mim o que Helena não via. A pele ardendo era o preço de estar perto do que eu queria. O gelo na pele marcava o tempo da minha raiva virando plano. Os outros funcionários não faziam nada. Alguns olhavam para o chão. Eu via neles o mesmo medo que eu tinha na escola. E aquilo era ruim. Parecia que já sabiam como ela era. Eu, por outro lado, olhava tudo. Outra vez, fui levar um papel na sala dela. Bati na porta. Ela disse: "Entra." Nem olhou. E quando deixei o papel, ela olhou rápido. Logo reclamou: "Fecha a porta com cuidado. Gente com pressa quebra as coisas." Sentindo que ela estava me julgando de novo. Ao sair, achei o Ricardo no corredor, que só colocou a mão no meu ombro e disse: "Ela não sabe quem você é, mas eu sei que você é melhor que isso." Aquilo me deu ânimo. O olhar do Ricardo era o reflexo de algo que Helena não quebrou. Eu medi o tempo de cada passo. Cada dia eu via que nada tinha mudado. O lugar era outro. As roupas eram caras, mas o jeito era o mesmo. Comecei a ver como ela tratava as pessoas. Alguns ganhavam sorriso, outros eram cobrados demais. Vi uma menina sair da sala dela chorando porque Helena disse que ela não servia para nada. Por um segundo, tive vontade de abraçar a menina e dizer que a culpa não era dela. Aquela dor eu conhecia bem demais, e eu sabia que precisava correr com o plano para acabar com aquele medo ali dentro. O choro daquela garota era um aviso de que o tempo dela estava acabando. Eu lembrei de como eu me senti quando perdi aquela ajuda de custo, a sensação de que o mundo era um lugar injusto. Eu via nos olhos daquela moça o mesmo brilho quebrado que eu tive por anos, e minha garganta apertou. O clima no escritório estava muito tenso. Eu sabia que ia estourar. O nome daquela moça era Clara. Ela trabalhava para pagar o tratamento da mãe. Uma história igual à minha que doía ver. Eu via Clara escondendo os olhos vermelhos, e aquilo me deu a certeza de que eu precisava fazer o que planejei. Eu vi ela guardando uma foto na gaveta. Eu queria falar que ia melhorar, mas tinha que esperar. Cada lágrima dela era algo que eu queria resolver. O escritório era um lugar de briga escondida. Eu contei cada suspiro. Um dia o elevador parou e eu fiquei sozinho com ela. O silêncio era longo e quando a luz piscou ela disse: "Tomara que não demore. Tenho coisas importantes e você deve ter serviço, não?" Falou como se eu atrapalhasse, e dava para sentir o desdém. No prédio, diziam que ela já tinha feito chefes irem embora falando mal e diminuindo as pessoas. E por algum motivo, ver isso me dava mais vontade de continuar. Eu senti que, para ela, era pessoal. Enquanto o elevador descia, nossas mãos quase se tocaram, e eu senti um choque, mostrando que nem 10 anos apagavam o que eu sentia perto dela. Para puxar conversa, tentei falar do tempo, mas só consegui falar do tapete do elevador. Ela me olhou como se eu estivesse doido. O elevador era o tempo do nosso destino parado. Naquele lugar pequeno, o coração dela parecia bater junto com o meu. E por um momento eu podia jurar que ela estava segurando o ar, como se esperasse um ataque. Nossos olhos se encontraram pelo espelho e por um segundo, vi um desespero nela, uma vontade de ser vista de verdade, que quase me fez dar a mão. Nesse momento, a luz apagou de vez, e ouvimos um barulho. Helena segurou meu braço com força, e o jeito dela de ser superior caiu ali. O erro no elevador foi por falta de cuidado, o que era engraçado. No escuro, ela disse baixo: "Não me solta." E aquela voz era da garota que eu gostava. Naquele escuro, eu vi que ela era tão presa no medo quanto eu na minha vontade de resolver as coisas. O cheiro do perfume dela com o cheiro de queimado criou um lugar onde não precisava de palavra. Senti que aquele escuro era a única verdade. A escuridão era o nosso lugar comum. O metal rangia, avisando que tudo pode falhar. Eu ouvia ela respirar rápido contra o meu peito. Numa sexta, o prédio estava cheio. Eu estava no balcão quando ouvi a voz dela: "Quero 4 cafés, e rápido." O rápido era para mostrar quem mandava. Levei, mas ela olhou e disse: "Não pedi com tampa. Presta atenção." Ouvi risada baixa e peguei os copos, sentindo o pescoço queimar. Eu via as mãos dela, as mesmas do papel amassado batendo na mesa. Quando voltei com os cafés certos, ela nem agradeceu. Bebeu e voltou a falar, fingindo que eu não estava ali. O Ricardo me olhou com pena e disse: "Ela é assim com todo mundo." Mas era difícil não ligar, porque para mim era a repetição de tudo. Eu vi uma veia no pescoço dela enquanto ela humilhava um estagiário, e aquilo me irritou muito. Cada café era um aviso do quanto eu andei e do quanto faltava para a verdade. Eu vi como ela arrumava os papéis com muito cuidado, um jeito de controlar tudo que eu ia usar contra ela. Eu sabia que quando ela perdesse o controle, ela ia me ver. O som do relógio era o tempo da minha vitória silenciosa. Eu seguia o ritmo dos dedos dela batendo na mesa. Na semana seguinte, ajudei numa festa.
Helena entrou olhando tudo. Passou por mim e disse: está bom, mas o visual é tudo. Se não sabe fazer perfeito, nem tenta. Falou isso na frente de outros. Uma moça me olhou pedindo desculpas, mas não falou nada. Helena continuou andando. Mais tarde, ouvi a risada dela. Quase derrubei a bandeja. O Ricardo me puxou e disse para eu olhar para a comida e não para ela. Uma senhora da limpeza me deu um biscoito. A bondade dela me ajudou. Quando a festa acabou, vi Helena sozinha na varanda, olhando para longe com um vazio nos olhos. Ou talvez ela estivesse só pensando em quanto ia economizar para comprar uma bolsa. O silêncio dela dizia muito. Eu sabia que o pai dela queria que ela casasse com um daqueles homens que estavam na festa, o que fazia o jeito dela ser um grito de socorro. Vi quando ela jogou o anel dentro da taça e olhou o anel afundar com raiva. Um músico tocou uma música lenta e ela fechou os olhos, ficando frágil por um segundo. A luz da lua batia no rosto dela, e eu esqueci da raiva. A lua era a única que via a fraqueza dela. O espumante subia na taça, engolindo a joia. Eu seguia o jeito das bolhas. No fim da festa, ela me chamou com os dedos. Leva esses papéis para o meu carro. Cuidado, são importantes. Levei a pasta pesada. Meus braços doíam. Quando chegamos no carro preto, ela ficou esperando eu colocar no porta-malas. Fiz isso, e antes de eu sair, ela disse: você é novo, né? Não sei se vai ficar muito tempo. Esse serviço precisa ser rápido. Falou de um jeito que parecia conselho, mas era para testar. Ela foi embora e eu fiquei olhando o carro sumir, sentindo que as coisas iam ficar sérias. Eu lembrava de como eu andava de bicicleta na chuva para trabalhar, e isso me preparou para coisas maiores. Fiquei na garagem escura, sentindo o ar gelado, lembrando de quando fui deixado para trás, enquanto a promessa de virar o jogo queimava em mim. Uma lágrima caiu, não de fraqueza, mas por saber que era a última vez que eu era uma sombra. A garagem parecia me engolir, e eu senti que não tinha mais volta. Ouvi passos, e fui jogado contra a parede por dois homens que queriam saber o que eu fazia ali. A briga ia começar e minha identidade estava em risco. Foi o Ricardo que ajudou, tirando eu daquela. O aperto dele no meu braço dizia que eu tinha amigos ali. Ricardo me contou que aqueles homens eram do Sr. Barros, mostrando que a coisa era feia. Aquele momento na garagem mostrou que a firma não era só arrogante, era perigosa. Vi que o Barros não estava só falando de negócios, estava cercando ela. Olhei meus machucados e soube que a briga era séria. Limpei o sangue da boca e senti que agora a guerra era de verdade. O sangue na boca era o sinal da minha decisão. O cheiro de pneu e óleo era o cheiro da minha mudança. Eu ouvia o coração bater no lábio cortado. 2 dias depois, fui levar água numa reunião. Entrei quieto, mas Helena me olhou. Coloca as garrafas certo. Primeiro as com gás. Detalhe não importa. Falou devagar, com aquele sorriso. Enquanto eu arrumava, os chefes olhavam. Foi ruim. Olhei para ela e vi a mesma garota da escola, mas dessa vez não tive vontade de chorar. Saí da sala e uma moça disse: ela persegue todos, mas com você é diferente. Fingi que não liguei, mas tinha certeza. Helena sabia como me tratar. Vi quando ela mexeu numa garrafa 1 milímetro. Sorri por dentro. O jeito dela era o que ia fazer ela cair. O som do vidro na mesa era a batida da minha subida. Na sexta, levei café na sala dela. Helena estava em pé. Nem olhou e mandou colocar num móvel. Enquanto eu arrumava, ouvi ela falar no telefone. Se não entrega no prazo, esse serviço não é para você. Desligou e me olhou. Cuidado com isso. Se cair, estraga tudo. Saí respirando fundo, lembrando da minha mãe e da promessa de mandar no meu destino. Terminei o serviço com as mãos fechadas. Vi o salão vazio, e a imagem dela rindo não saía da cabeça. Lembrei de quantas vezes fiquei quieto. Mas agora era diferente. Eu não era mais o menino e ela não era tão forte assim. Enquanto os outros iam embora, eu fiquei ali pensando, sentindo que as coisas iam mudar. Eu tinha certeza. Ela sabia quem eu era. Quase caí num balde na saída. Olhei minhas mãos e vi que os calos sumiram, mas a força continuava. Ao sair, vi minha bicicleta velha, um contraste com os carros, e soube que amanhã eu chegaria diferente. Toquei o banco da bicicleta e tive um carinho por ela. Ela viu minhas derrotas. Agora ia ver minha vitória. A bicicleta era minha carruagem. O vento frio batia no rosto, trazendo mudança. Eu pedalava com pressa. Eu fiz o que nunca achei que faria. No outro dia, cheguei cedo. Não estava com a roupa de serviço. Usei meu terno cinza e gravata. No espelho, não vi o ajudante. Vi o homem que venceu tudo. Quando entrei, os funcionários me olharam sem entender. Subi direto. Entrei na sala antes dela chegar. Falei com os chefes, apertei a mão de todos e sentei na cadeira principal.
Um homem sorriu e disse: Bom dia, Sr. Viana. Pronto? Eu disse que sim. O Ricardo passou e deu um sinal de positivo com a cabeça, feliz por ver a justiça. Senti que todos que Helena silenciou estavam ali comigo. O suor frio era para lembrar que eu era humano. Ouvi os passos dela. Cada estalo do salto era um segundo a menos na espera. Arrumei a gravata. O nó que meu pai ensinou. Minha mão não tremia. Agora, eu era a rocha. O silêncio da sala era o aviso da mudança. O couro da cadeira era frio, mas era o meu trono. Eu respirava o poder. A porta abriu e a Helena entrou. Quando me viu ali, ela ficou em choque. A pasta quase caiu da mão dela, e vi ela ficar branca. Piscou rápido. Foi para o lugar dela, mas não parava de olhar. Um dos chefes falou: Antes de começar, nosso novo dono gostaria de falar? Eu me levantei devagar. Bom dia. Acho que muitos só conhecem meu nome nos papéis. Sou Gabriel Viana, e agora sou o dono desta firma. Ficou tudo em silêncio. Helena tentou não mostrar nada, mas a mão tremia. Senti o silêncio dela, o mesmo de anos atrás. Olhei nos olhos dela e vi a menina orgulhosa dar lugar a uma mulher com medo. Para quebrar o gelo, falei que o café estava bom, e um chefe quase riu. A tensão era muita. Um homem gritou que não aceitaria ordens de um garoto de recados, e a confusão começou. Esse homem era do Barros. Eu mandei todos ficarem quietos com um gesto, mostrando quem mandava. O silêncio que veio depois mostrou que eu tinha o controle. O Barros tentou falar, mas mandei ele esperar lá fora. Vi quando Helena olhou para o Barros com nojo. Senti que algo tinha mudado. O ar parecia pouco. O tempo da sala era meu agora. Falei sobre metas e respeitar as pessoas. Minha voz estava firme. Eu agia como um líder. Pedi para todos ficarem. Abri uma pasta e falei em mudar o jeito dos chefes. Esta firma tem gente muito boa, e a Helena é uma delas, eu disse, olhando para ela. Mas ser bom sem respeitar os outros é um problema. E eu quero que o serviço funcione. Minha voz era calma, mas pesada. Eu dava pausas para todos entenderem. Helena falou tremendo um pouco. Com todo respeito, Sr. Viana, minha equipe sempre deu lucro. Olhei para ela. Vi o medo nos olhos dela, e senti uma tristeza por ela nunca ter aprendido a ser humana. O lucro é bom, Helena, mas o modo como você trata as pessoas não dura. Eu vim como ajudante para ver como as coisas eram de verdade. Queria ver se tratavam todos bem. Não importava o cargo. Todos começaram a falar baixo. O clima ficou pesado. E o que o senhor viu, Sr. Viana? Ela perguntou. O olhar dela era de bicho encurralado. Vi ela apertar a caneta até quebrar, sujando a mão de tinta azul. Sinal de que estava perdendo o controle. A mancha azul era o sinal do fim dela. A tinta parecia sangue de quem perdeu o trono. Esperei ela sentir o peso da pergunta. Vi que você entende do serviço, Helena. Mas, como líder, você falhou no respeito. E a partir de hoje, isso é regra. Entreguei um papel para ela. Essa é uma mudança para você. Você continua, mas vai fazer um treinamento de 6 meses para aprender a lidar com o pessoal. Você vai ensinar os novatos. Você vai ter que provar que sabe tratar as pessoas com respeito. Ela leu séria. Vi a Helena de 17 anos ali, mas agora estava sozinha. Uma lágrima caiu, mas ela limpou rápido, sinal de que o mundo dela quebrou. Aquele momento foi como se o gelo entre nós começasse a sumir. Quase tive pena, até lembrar do que ela fez. A caneta tremia na mão dela. Eu sabia que o pai dela ia ficar bravo, mas agora as regras eram minhas. Vi Marina e Clara felizes. A justiça chegou. Enquanto Helena assinava, o Barros entrou gritando, e vi ela ficar com raiva dele. Mandei o Barros esperar lá fora de novo. Vi quando ela me deu um olhar de obrigado, e senti que algo mudou. Aquele gesto foi o começo de algo novo. O papel assinado era a paz que eu não achei que teria. O som da caneta era a minha vitória. Então é isso? Ela disse. Você vai me julgar? Não, Helena, respondi. Vou julgar você pelo que você faz. Mas agora, o que importa é como você trata as pessoas. Você tem a chance de mudar. Ela assinou com dúvida. Eu sabia que o futuro dela dependia disso. Depois disso, Helena nunca mais falou mal comigo. No corredor, só dizia, bom dia. O jeito de brigar sumiu. Ela aceitou. O orgulho dela agora era silencioso. Eu seguia o jeito dos novos hábitos dela. Nas semanas seguintes foi difícil para ela. Vi que ela tentava ter paciência. Vi quando ela não reclamou e respirou fundo. Mas toda vez que a gente se olhava, ela lembrava. Um dia, vi Helena no corredor falando com a menina que chorou antes. Em vez de reclamar, estava explicando com calma. Ela encostou no ombro da menina para apoiar, algo que eu nunca achei que veria. Quando a menina saiu, vi um sorriso pequeno no rosto da Helena. Não era o sorriso ruim de antes. Era o de quem fez algo bom.
Senti que ela estava aprendendo o valor real das pessoas. Ao passar por elas, Helena me deu um sinal com a cabeça, de igual para igual. Vi algo novo ali, uma admiração silenciosa. Ela até fez uma piada sobre as cadeiras serem macias, e rimos juntos. Mas o passado ainda estava ali. 6 meses depois, o treinamento acabou. A equipe dela era a mais feliz. Ela virou uma chefe firme, mais justa. Helena não era mais aquela garota da escola. Era uma diretora, respeitada por tudo. Às vezes, via ela olhando pela janela, pensando no garoto que ela quase destruiu. Hoje ando pelos mesmos corredores. A gente se olha às vezes. Tem respeito, não tenho mais raiva. A dor virou força para criar um lugar melhor. A vitória foi criar um lugar onde as pessoas são respeitadas na minha firma. No fim, vi que meu pai estava certo. O saber e o jeito de ser ninguém tira da gente. E isso me fez vencer e ensinar Helena. Olhando a foto do meu pai, senti que o peso sumiu. E que a história dele continuava em cada vida que eu ajudava ali. Agora, Ricardo me cumprimenta como meu pai fazia. E sei que a justiça e a bondade ficaram. E às vezes, de noite, Helena entra na minha sala com 2 cafés, e conversamos sobre o futuro, com a promessa de que o que começou mal, pode acabar bem. A voz dela era suave, e quando ela falou do meu pai com respeito, senti que a paz chegou, selando um tempo onde perdoar era a maior força. No fim, ela brincou sobre o nó de gravata com barbante, e rimos muito. Ricardo teve que ver se estava tudo bem. Olhei a foto, e senti meu pai sorrindo pelo homem que eu virei. Helena viu, e colocou uma flor de papel que ela fez do lado da foto, mostrando que agora valorizava as coisas pequenas. Naquela noite, ela disse que guardou o bilhete amassado, disse saindo, e soube que o passado acabou. Antes de sair, ela perguntou se eu ainda desenhava. Disse que agora desenhava planos para o futuro. E vi o brilho no olho dela, antes de um sorriso bonito aparecer. Mas o relógio batia, avisando que a paz é o intervalo entre as brigas. Ela chegou perto, e o calor dela derreteu o gelo do meu coração. Nossas testas se encostaram, e o mundo parou. Um alarme de fogo tocou. Eu e Helena ficamos vendo as luzes, sabendo que amanhã a gente ia reconstruir tudo. O som das sirenes e o silêncio da noite diziam que a história de Gabriel e Helena não era mais sobre o que fomos, mas sobre o que íamos fazer juntos. Olhei para ela, e soube que estava só começando. As cinzas iam ajudar nossos sonhos a crescer. O dia ia chegar, trazendo luz. Eu e ela respirávamos juntos. Deixe seu like. Compartilhe suas experiências nos comentários. Eu fico feliz por vocês me ouvirem até aqui. Muito obrigado.